Existe um câncer oculto escondido dentro dessa doutrina e ela já te adoeceu. Presta atenção nesses dois versos, que apesar do vídeo ser curto, ele vai ser tão claro como a luz do dia. 1 Timóteo 2, verso 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 10 e 11, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Nesses dois textos, Paulo disse que ele é apóstolo, pregador e mestre dos gentios, na fé e na verdade, e do evangelho. Irmãos, alguém com esse cargo dado por Deus para a pessoa ser mestre do evangelho e dos gentios, precisa conhecer toda a lei, salmos e profetas e ensinar muito bem a palavra de Deus. Agora vem a doutrina da Santíssima Trindade, que muitos acreditam ser uma doutrina importantíssima na palavra de Deus e bíblica, como se fosse a espinha dorsal da igreja. Dizem que isso é uma doutrina dos apóstolos. Quando você olha para a Bíblia, você não vê os apóstolos falando isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tem acesso ao grego, ao hebraico, sabia até aramaico, e ele nunca escreveu ou pediu para alguém escrever essas palavras. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Filho é a segunda, o Espírito Santo é a terceira. Paulo também poderia falar, de maneira que, irmãos, concluímos, pois, que Deus são três pessoas distintas, formando um único Deus. Todas essas palavras estavam dentro do vocabulário de Paulo, dentro do grego, mas Paulo nunca escreveu isso. Como que um apóstolo e mestre, pregador do evangelho, mestre dos gentios e do evangelho, não iria ensinar dessa maneira tão clara? Antes de existir igrejas evangélicas, a reforma, os bispos católicos já pregavam essa doutrina com todo esse didaquê manifestado. E eles que distorceram as palavras dos apóstolos, dizendo que os apóstolos que estavam ensinando a Trindade. Os apóstolos estão dizendo que existe o Pai, que existe o Filho, que o Filho foi enviado pelo Pai e que o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e que procede do Filho. Isso não tem nada a ver com três pessoas distintas formando um único Deus. Um apóstolo que é mestre na fé e na verdade, mestre dos gentios e mestre do Evangelho, teria que ser até mais claro do que os padres da Igreja Católica Romana e do que os pastores da Reforma. Na aba Shorts do meu canal eu tenho vários vídeos explicando isso e no meu canal eu tenho vídeos longos explicando tudo isso.